Convidamos para uma breve explanação sobre os trabalhos trazidos pelos alunos e para a coordenação das apresentações, o professor e administrador Marcelino Tadeu de Assis. Bem-vindo. Até conclui, rapaz. Você quer falar ali? Tá. Aí eu vou deixar isso aqui então para eles ali em cima. Tá ótimo. Tá? Vou usar dois. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Eu já antecipo aqui o meu bom dia e boa noite aos que vão nos assistir em outros dias e em outros horários. Agradeço aqui ao Conselho Regional de Administração por mais essa oportunidade que nos deu, a Comissão Especial de Recursos Humanos também, que abriu as portas aqui para todos nós, ao Wagner, coordenador que está aqui, ao Rodilon, que nos brindou com esse tema que se conecta muito ao que a gente vai ver agora. E nós recebemos, então, uma possibilidade de trazer alunos da Escola Técnica Estadual Oscar Tenório. É uma escola da FAETEC, que é um núcleo de formação técnica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E esse ano nós tivemos uma disciplina chamada Projeto Final e usamos o eixo temático Pessoas, e os alunos então se organizaram em torno desse tema. O Wagner esteve conosco em duas oportunidades, no que nós chamamos internamente de feira técnica, ele esteve conosco também na apresentação dos trabalhos de cunho científico, que a gente chama internamente de TCC, mas é uma primeira experiência que os alunos têm no mundo da ciência. E para se conectar aqui ao tema, ao lançamento do livro, e para buscar uma conexão com essa primeira palestra de gestão por competências, a gente então selecionou 4 trabalhos que vão ser mostrados aqui, a essência, uma síntese do que foi cada artigo científico. E a gente vai começar pelo primeiro deles, chamado o MBTI e as oportunidades de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Então, os alunos Camille de Aquino Menezes Porto, Jennifer Barreiro Jesus da Cruz, Larissa Romão, Maria Isabel, Maria Paula Martins da Silva e Mariana Couto de Andrade. Ok? Essas pessoas então vão refletir conosco aqui sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e o pano de fundo, a ferramenta MBTI. Muito sucesso, muito orgulho. Hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho científico em que abordamos o tema MBTI, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento na gestão de pessoas. O autoconhecimento e o autodesenvolvimento são elementos essenciais no processo de aprendizado contínuo e de desenvolvimento pessoal e profissional. O autodesenvolvimento é definido como uma ação deliberada de cada indivíduo para crescer e se desenvolver. Trata-se de buscar ativamente melhoria em desempenho, a fim de alcançar resultados mais eficazes e satisfatórios. Nesse contexto, nossa pesquisa irá explorar como o MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, pode ser utilizado como uma ferramenta para promover tanto o autoconhecimento quanto o autodesenvolvimento. Vamos analisar seus aspectos positivos e identificar pontos críticos. Qual foi o objetivo principal da nossa pesquisa? Identificar, analisar e descrever os aspectos positivos e potencialmente críticos do MBTI como ferramenta para o autoconhecimento e ações de autodesenvolvimento. Partindo para o primeiro pilar do nosso artigo científico, temos o autoconhecimento. O autoconhecimento é a habilidade que o indivíduo tem de reconhecer e compreender seus aspectos pessoais, como vulnerabilidades, pontos fortes, valores e crenças. Um destaque importante a se fazer em relação à palestra anterior é que o autoconhecimento ele é um elemento-chave para as decisões profissionais, aumentando assim a sua importância. Ainda sobre o autoconhecimento, é possível compreender também que com o autoconhecimento bem desenvolvido, uma pessoa ela se torna capaz de identificar os seus estados de humor, aplicá-los e manejá-los de maneira adequada nas situações já vivenciadas.
Sobre o MBTI, essa ferramenta é muito conhecida para avaliação de personalidade. Ela foi desenvolvida pela Catherine Cook Briggs e a sua filha Isabel Briggs Myers, e tiveram como base as teorias psicológicas do Carl Jung. O MBTI tem diversos objetivos, e alguns deles incluem ajudar as pessoas a entenderem melhor suas preferências comportamentais, como elas veem o mundo ao seu redor e como tomam decisões. O MBTI classifica as pessoas em 16 tipos de personalidades diferentes, utilizando 4 dimensões principais que representam preferências naturais de comportamento. A primeira dimensão é a extroversão e a introversão. A segunda é a sensação e a intuição. A terceira dimensão é o pensamento e o sentimento. E a quarta e última é o julgamento e a percepção. Ao combinar essas 4 dimensões, pode-se identificar um dos 16 MBTIs, como, por exemplo, ENTP, INTJ, dentre outros. Essa ferramenta é usada em contextos diversos, como desenvolvimento pessoal, orientação de carreira e até em ambientes de trabalho, para melhorar a comunicação e o trabalho em equipe. Bom, a pesquisa sugere que a dimensão extroversão e introversão é a mais fácil de ser identificada, sendo também a que mais frequentemente leva à criação de estigmas. No livro O Poder dos Quietos, de Susan Cain, a autora questiona a visão comum de que extrovertidos são mais propensos ao sucesso. Cain destaca que introvertidos alcançam sucesso na mesma proporção. A diferença está nas abordagens. Enquanto extrovertidos são mais diretos e sociáveis, os introvertidos adotam por uma abordagem mais reservada, mas igualmente eficaz. Em resumo, ambas as personalidades podem ser bem-sucedidas, e entender suas diferenças ajuda a evitar estigmas. Além disso, é importante ressaltar que todos nós possuímos características da introversão e da extroversão, embora nos inclinemos mais para um lado do que para o outro. Goldsmith, em uma obra de 2007, disse que o autodesenvolvimento não está relacionado somente ao crescimento, e que é um processo de mudança consciente do seu próprio comportamento, onde o indivíduo pode desaprender práticas antigas e reaprender novas práticas que contribuam mais para o seu crescimento pessoal e profissional. E, dando continuidade, só é que em 2021, o desenvolvimento não é relacionado somente ao crescimento, mas sim a diversos aspectos, como morais, psicológicos e intelectuais. O mercado de trabalho é um espaço dinâmico, onde indivíduos buscam um emprego e organizações buscam talento. E o autoconhecimento e o autodesenvolvimento desempenham um papel crucial nesse contexto. O autoconhecimento é como uma via essencial para o autodesenvolvimento e, consequentemente, para o desenvolvimento profissional e contínuo, já que ele possibilita avanço significativo em ambas as áreas da vida. E como o autodesenvolvimento impacta na gestão de pessoas? Bom, o autodesenvolvimento tem um grande impacto, pois eleva a eficiência, a adaptabilidade às mudanças e aprimora as interações interpessoais. Pode-se compreender, então, que no contexto do mercado de trabalho, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento não apenas capacitam indivíduos a encontrarem trabalhos que realmente os satisfaçam, mas também ajudam organizações a criarem grupos mais engajados e produtivos. A partir do nosso estudo, entender os próprios pontos que precisam de atenção ou áreas que precisam de melhorias é fundamental para o crescimento pessoal. Quando alguém consegue identificar essas áreas, é possível traçar um plano para desenvolvê-las de uma forma mais eficaz, ou também buscar o conhecimento por habilidades que ainda não estejam bem desenvolvidas. Entendemos também que é importante para um autoconhecimento e um autodesenvolvimento mais eficazes, é muito importante utilizar ferramentas com base científica, que realmente promovam uma mudança na sua vida. E o MBTI é uma ferramenta reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia como confiável para avaliar traços de personalidade. Mas o Conselho também ressalta que, apesar de ser possível utilizar para avaliar, não é um diagnóstico definitivo, já que a personalidade pode mudar dependendo do contexto de vida e experiências próprias. Também foi possível identificar os perigos de se interpretar um indivíduo somente pela sua personalidade. Ao resumi-lo somente em 4 letras, deixamos de lado outros contextos que podem influenciar nas atitudes e ações de cada indivíduo. A leitura de perfil sem levar em conta a parte externa da análise e o uso recorrente em processos seletivos, particularmente em organizações de grande porte, também são alguns dos perigos do MBTI.
Conseguimos concluir durante nossa pesquisa 6 aspectos positivos do MBTI, que são eles: padrões comportamentais. O MBTI ajuda a identificar tendências comportamentais, como reações ao estresse ou até mesmo formas de solucionar problemas. Empatia e comunicação. O MBTI ajuda nós a entendermos outras pessoas. E, graças a isso, podemos melhorar a forma que nós falamos com ela ou até mesmo evitar conflitos. Adaptação profissional. Essa ferramenta também ajuda a nos adaptarmos, tanto a mudanças como ao ambiente, e também trazendo a gente para uma posição que se alinha ao nosso perfil profissional. Dessa forma, podendo levar em consideração sua preferência por um ambiente flexível ou até mesmo estruturado. O desenvolvimento de habilidades. Permite a gente desenvolver habilidades. Como? Quando a gente se autoconhece, a gente entende nossos interesses, nossas áreas de desafios, aquelas que precisam de melhoria. E dessa forma, ajudando a trilhar um caminho onde podemos desenvolver novas habilidades. O MBTI foi aprovado pelo Conselho Regional de Psicologia. Dessa forma, ele tem, sim, credibilidade e um caráter científico da ferramenta e pode ser aplicado no contexto profissional e organizacional. Em contraponto, existem os aspectos potencialmente críticos a serem considerados. Primeiro, o risco de simplificação excessiva, que ocorre quando simplificamos demais alguém e perdemos detalhes importantes que tornam cada um único. Essa simplificação nos leva ao segundo ponto, o risco de rotulação, que ocorre quando classificamos alguém e essa pessoa pode limitar como essa pessoa é vista pelas pessoas e como essa mesma pessoa se vê. Outro ponto importante é a estigmatização. Classificar características como boas ou ruins pode reforçar ideias de preconceitos e ser prejudicial para quem recebe esses rótulos. Esses rótulos passam a ideia equivocada de que o perfil comportamental é fixo, ignorando o potencial de crescimento e maturidade que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida. Esses pontos são importantes para vermos a personalidade de forma mais aberta, sem generalizações ou rótulos fixos. Muito obrigada pela atenção e, caso queiram se aprofundar mais no assunto, deixamos aqui o contato do e-mail de cada uma das nossas pesquisadoras. Obrigada. Agradeço ao grupo que se apresentou nesse momento e assiste o nosso programa ao vivo a consultora Marluce Desorze, que é uma pessoa de Cuiabá que muito gentilmente apoiou o trabalho desses alunos. Seguindo aqui, nós teremos agora o tema diversidade, equidade e inclusão e seus construtos, um trabalho desenvolvido a partir de uma ampla revisão bibliográfica. E é um prazer também muito grande dizer que esse trabalho foi também selecionado para participar do 4º Congresso Internacional de Recursos Humanos Sustentáveis, um congresso que aconteceu agora em novembro último. E vão apresentar esse tema Ana Júlia Peixoto. Eu queria que as pessoas já fossem ficando em pé e se organizando aqui na frente. Ana Júlia da Silva Peixoto, Andressa Campos dos Santos, Eduarda Antonelli de Souza Menezes, Cauã Pablo Anjos da Costa, Levi Ramos Barros, Miguel Ângelo de Azevedo Cruz. Uma salva de palmas ao nosso grupo. Olá, boa tarde a todos. Em nome de toda a equipe, eu gostaria de agradecer ao presidente do Conselho Regional de Administração, Wagner Siqueira, ao coordenador e a todos os membros do Conselho Regional por nos receberem aqui hoje. É uma honra poder compartilhar o nosso projeto de iniciação científica com cada um de vocês. Como bem dito pelo professor, o nosso grupo é composto por 6 pesquisadores, entre eles eu, Cauã Pablo, a pesquisadora Ana Júlia, a Andressa Lorane, Eduardo Antonelli, além dos pesquisadores Levi Ramos e Miguel Ângelo. O nosso projeto foi realizado no âmbito da gestão de pessoas e teve como tema central os pilares da diversidade, equidade e inclusão.
Ao longo do desenvolvimento deste projeto, nós verificamos que, dentro do contexto organizacional, as pessoas são o componente mais importante, pois constroem e desenvolvem as atividades ligadas às instituições. Nesse aspecto, o trinômio diversidade, equidade e inclusão é o mais conectado às questões humanas. Durante o desenvolvimento deste estudo, foi necessário aprofundar a compreensão de cada um desses conceitos. Diante disso, nós analisamos de que modo esses princípios são estruturados para operar nos processos de interação e atendimento dentro das organizações. Ser sustentável inclui compreender as questões da DEI como fundamentais para a construção de um futuro mais amplo e justo, onde as individualidades sejam integralmente respeitadas. Para que essa sustentabilidade se materialize, foram instituídas normas internacionais que apoiam a implementação da diversidade e da inclusão nos mais diversos ambientes corporativos, como as ISOs 30.415 e 26.000, além dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. O objetivo de nosso estudo é identificar, analisar e descrever os principais elementos constitutivos dos construtos envolvendo diversidade, equidade e inclusão, reconhecendo que a falta de clareza nos conceitos pode perpetuar a negação dos direitos de indivíduos distintos e marginalizados. Equidade e igualdade são facilmente confundidos, porém ambos são totalmente distintos um do outro. A equidade busca alcançar o equilíbrio social e reduzir a discriminação sistemática, reconhecendo as discrepâncias entre os diferentes grupos sociais para assegurar um tratamento justo, enquanto a igualdade tende a favorecer os grupos mais beneficiados historicamente, o que pode prejudicar a inserção e o acesso dos outros grupos. Nos construtos, os conceitos formulados por autores pesquisadores nas obras consultadas consideraram, de acordo com a teoria dos construtos pessoais de Kelly, as diferentes maneiras de compreender os fenômenos complexos associados à DEI. Nesse sentido, a teoria enfatiza a subjetividade individual, destacando que cada pessoa interpreta e organiza as suas experiências de maneira única, formulando construtos que variam tanto em intensidade quanto em abrangência. A diversidade no ambiente organizacional envolve valorizar e entender as diferenças tangíveis e intangíveis entre os colaboradores. Dessa forma, apresentarei as principais definições de diversidade, abordando diferentes pontos de vista para evitar a saturação metodológica e aprofundar a compreensão do tema. De acordo com Lopes e Kalfus, a diversidade visa preservar as características individuais, enriquecendo o ambiente cultural e promovendo soluções inovadoras para os desafios organizacionais. Já para Carvalhal, a diversidade é valorizada por seus benefícios, pois promove a singularidade e preserva a heterogeneidade dentro das organizações. Por fim, para Namário, a diversidade é um conceito complexo que abrange tanto características invisíveis, como raça e gênero, quanto características invisíveis, como nível de educação e religião. Passando agora para a equidade, o conceito remete a ajuste ou correção das práticas vigentes em determinadas sociedades ou organizações. Nesse contexto, o principal objetivo é evitar a contradição entre equidade e igualdade, visto que tratar de forma idêntica indivíduos com características distintas não constitui uma medida justa. Dessa forma, vamos apreciar as seguintes interpretações dos autores que escolhemos para evitar a repetição de perspectivas e aprofundar a compreensão. De acordo com Wiles e Kobayashi, a equidade busca a justiça social, se preocupando em diminuir a discriminação estrutural e se caracterizando-se como a ausência de estruturas sistêmicas entre grupos sociais distintos. Para Hayashi, a equidade reconhece as diferenças entre grupos sociais para tratar de forma justa e democrática, promovendo a diversidade e valorizando as minorias sociais. E, por fim, para Balsech e Marques, nas organizações, a equidade diz respeito a formular critérios para a distribuição dos recursos disponíveis, podendo variar desigualmente durante períodos históricos diferentes, refletindo mudanças sociais, políticas e econômicas. A inclusão valoriza a pluralidade em diversos contextos, promovendo a solidariedade e a igualdade de direitos.
Dentro do contexto organizacional, ela se manifesta no respeito às perspectivas e habilidades individuais. Buscando criar oportunidades iguais para todos os indivíduos. No quadro a seguir, vamos apreciar um panorama geral das diferentes interpretações que formaram o nosso construto de inclusão. Entretanto, serão mencionados apenas os conceitos que se destacaram pelas suas desenvolturas, além de evitar a repetição excessiva de certos termos. Inicialmente, podemos destacar Steinbeck, que afirma que o objetivo da inclusão é utilizar as diferenças como catalisadoras para a construção de uma comunidade abrangente, onde o sentimento de pertencimento englobe a todos. Já para Freire, a inclusão nos dias atuais é um esforço social e político que busca a inserção dos indivíduos dentro da sociedade de forma participativa, integral, consciente e responsável. Já Engel pontua que, essencialmente, as políticas inclusivas compreendem que todas as pessoas são singulares, seja de forma consciente ou inconsciente. Dessa forma, a sociedade deve se adaptar para promover e valorizar a diversidade. Já Gomes et al. Afirmam que as estruturas, práticas e as políticas são essenciais na busca pela inclusão organizacional, sendo fundamental o reconhecimento das diversas perspectivas da realidade. E, por fim, Barak e Schering afirmam que a inclusão refere-se ao estímulo ao acesso individual ao seu grupo de trabalho, permitindo que todos exerçam seu direito de participação nas tomadas de decisões. Almejamos, por meio do nosso trabalho de pesquisa e análise de informações, identificar os principais elementos que formam os construtos da DEI. Dessa forma, embasado nos 10 autores analisados anteriormente, podemos constatar que a diversidade envolve a preservação e a valorização das singularidades dos indivíduos, sendo efetivado o direito à cidadania e à diferença em todos os níveis e aspectos, de forma a contribuir com uma sociedade mais inclusiva e acolhedora. Isso ocorre pois o objetivo da diversidade é garantir, por meio do respeito, uma sociedade plural, que incentiva a coexistência de distintas perspectivas. Já na equidade, orientando-se nas definições apresentadas pelos 9 autores pesquisados, podemos inferir que a equidade é a aceitação da diversidade e a aplicação da justiça, para que diferentes grupos sociais tenham oportunidades equânimes. O objetivo da equidade, nesse contexto, é diminuir a discriminação estrutural e a desigualdade social, que moldam a política e a economia em suas diferentes dimensões. Isso se desenvolve por meio de normas, que se adaptam às circunstâncias em que os indivíduos estão inseridos. Por fim, na inclusão, fundamentando-se nos conceitos fornecidos pelos 11 autores mencionados anteriormente, podemos constatar que a inclusão é um paradigma social e político que visa garantir o respeito, abrangendo diversos princípios, desde a valorização das habilidades individuais até múltiplos aspectos da vida social e profissional de uma pessoa. O objetivo da inclusão nessa conjuntura é utilizar as diferenças como catalisadores para a construção de uma sociedade abrangente, desenvolvendo assim um corpo social equitativo através da criação de ambientes de trabalho totalizantes e geradores de um sentimento de pertencimento que englobe a todos. Após a construção dos construtos da DEI, observa-se que, embora existam diferenças, é incontestável a interdependência de seus objetivos, pois a concepção dos objetivos individuais de cada conceito só se torna possível quando aplicados em conjunto. Ainda, a interdependência entre os conceitos da DEI é essencial para a criação de um ambiente corporativo saudável. A aplicação integrada dessas ideias fomenta uma cultura organizacional que valoriza elementos como a criatividade e a inovação, resultando em um clima harmonioso e produtivo. Além disso, durante o desenvolvimento desse estudo, observamos o uso de termos semelhantes para caracterizar os conceitos de DEI, reforçando as inter-relações e a complementariedade entre eles. Em nome de todo o grupo, queria estar agradecendo pela oportunidade de estarmos apresentando nossa iniciação científica aqui no CRA e pela sua atenção. Muito obrigado e tenha um ótimo dia. Agradeço aos que estavam aqui. E todo mundo tem a noção exata do quão difícil
é exatamente estar aqui na frente de tanta gente, sabendo que temos agora uma audiência expressiva assistindo aí aos nossos temas. O próximo grupo a se apresentar vai explorar diversidade, equidade e inclusão e seus diferentes vieses inconscientes. E para esse desafio, eu gostaria de chamar Jamile Alves, Tássila Roberta Campos, Johnson Luiz Santos Júnior, Nicolas Lima, Lorena Cândido da Silva. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos apresentar o tema diversidade, equidade e inclusão na gestão de pessoas. E em uma revisão bibliográfica, nós falaremos dos viés inconscientes. A diversidade, equidade e inclusão são fundamentais para criar ambientes de trabalhos mais justos e inclusivos. Isso ajuda a promover respeito e acolhimento. E tais valores são fundamentais para promover tais valores são fundamentais para combater o preconceito e a discriminação nas organizações. Em destaque, nós temos as ações afirmativas, que se firmam em um propósito de que são criados através da definição de D. Aliás, o que são as ações afirmativas? As ações afirmativas são políticas públicas ou privadas que visam combater desigualdades sociais e ajudam a promover a equidade. Sendo assim, entendemos que a diversidade integra de diferentes formas os esforços propostos pela ONU através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E como objetivo principal, nós precisamos identificar, analisar e descrever os principais viés inconscientes que afetam ou que impactam negativamente a implementação de políticas e ações da diversidade, equidade e inclusão. A DEI refere-se a um conjunto de princípios e práticas destinados a garantir que, independentemente de sua origem, identidade ou características pessoais, as pessoas sejam representadas de forma equitativa e inclusiva dentro das organizações. Já a gestão da diversidade envolve estratégias e políticas organizacionais para valorizar e integrar a diversidade de características individuais dos seus colaboradores, como raça, gênero, idade e habilidade. Bem, nós vimos no trabalho anterior mais sobre os conceitos de equidade dos pilares da DEI. Então, nossa pesquisa buscou exemplificar melhor os conceitos dos pilares da DEI e trouxemos essa figura que demonstra na prática a equidade juntamente à igualdade. A igualdade contrapõe à equidade em alguns aspectos e fatores. Como podemos ver, a igualdade ela traz um método de utilização de recursos e oportunidades de forma igualitária aos diferentes indivíduos. Eles não respeitam suas diferenças. Podemos ver que na imagem, os indivíduos estão impostos a uma barreira e uma dificuldade, que seria o caso da cerca. Mesmo com o mesmo número de caixotes disponibilizados aos indivíduos, eles se encontram em desvantagem, em uma situação divergente. Em contrapartida, nós temos a equidade, que traz uma forma mais inovadora e um conceito mais moderno. O método de utilização é feito de maneira diferente da igualdade. Nós podemos ver que os caixotes são destinados aos indivíduos que possuem mais necessidades, tratando assim de maneira desigual aqueles que são diferentes e possuem necessidades diferentes. Mesmo com esse tratamento, a situação que eles se encontram acaba sendo equitativa e justa, já que eles, mesmo com a mesma dificuldade e barreira, são tratados de maneira diferente e conseguem se destacar dentro das suas dificuldades. Equidade na gestão de pessoas significa tratamento justo e imparcial, oferecendo igualdade de oportunidade a todos para desenvolvimento profissional, respeitando as suas necessidades individuais e o seu crescimento.
A inclusão é um movimento educacional, social e político que defende o direito de todos participarem de maneira consciente e responsável na sociedade, sendo aceitos e respeitados, independente de suas diferenças. Ao analisar os conceitos dos viés inconscientes, identificamos as dificuldades das implementações da DEI. O que são viés inconscientes? Viés inconscientes são padrões automáticos de pensamentos que influenciam decisões e comportamentos, sem que tenhamos consciência disso. Esse fenômeno pode levar à distorção, sendo moldados por experiências pessoais, sociais e culturais. Bulgarelli, em uma obra de 2006, registra um padrão dominante do imaginário coletivo do merecimento, formado pelos aspectos dos viés inconscientes. Em destaque, temos magro e alto, que dão a suposição de saudável e elegante. Também temos homem branco, heterossexual, sem deficiência, adulto entre 30 e 40 anos, sem sotaque nordestino, boa formação e sem sinais exteriores de pobreza. A partir desses padrões idealizados no contexto organizacional e social, os indivíduos que possuem essas características tendem a ser mais aceitos do que contraria estes estereótipos. A CIS, em entrevista com executivos na área da gestão de recursos humanos, registra um dos entrevistados. E assim ele diz: não é se a pessoa é mulher ou homem, se é preto ou se é branco, se é magro ou se é gordo, se é brasileiro ou se é argentino. No fundo, isso não importa. O que importa é o mérito. O entrevistado completa: é fácil falar, difícil é fazer de modo realmente sistemático. A nossa pesquisa exemplifica os principais conceitos e definições sobre os 3 pilares da DEI, como a diversidade, que enriquece comunidades e organizações, levando a maior inovação, empenho e sucesso coletivo. Já a equidade busca assegurar a justiça ao ajustar-se à necessidade e particularidade específica. Por fim, a inclusão, que é um ato de justiça social que exige a remoção de barreiras físicas, culturais e atitudinais. Buscando analisar os viés inconscientes, nós identificamos que cada indivíduo possui costumes cotidianos baseados em suas crenças, valores e costumes, formando a sua identidade e influenciando nas suas escolhas e ações diárias. De outro modo, encontramos que a construção de ideologias e experiências existe em vários âmbitos, como religioso, político e cultural. Esses âmbitos interagem e influenciam uns aos outros, moldando a nossa visão de mundo e as nossas perspectivas através dos viés inconscientes. Nossa pesquisa também identificou que os empregadores podem ser influenciados pela similaridade que ocorre entre eles e o entrevistado para um futuro cargo ou função dentro de uma empresa ou organização. Isso ocorre pela similaridade dentro da cultura, aparências físicas e estereótipos idealizados pelo próprio empregador ou pela sociedade de uma forma mais geral. Isso acaba sendo sutil, a sua presença acaba sendo sutil e acaba sendo difícil de ser notado pelos empregadores e pelos membros da organização. Esses vieses inconscientes, que são os padrões automáticos de pensamentos, acabam sendo baseados em julgamentos, preconceitos estruturais herdados por esse indivíduo ao longo da sua vida, criado por experiências que ele obtém ao longo da sua vida, e pelos pensamentos tendenciosos, que colocam em risco a implementação da DEI e, de forma principal, a inclusão de grupos de pessoas que têm uma pluralidade que pode ser benéfica e trazer uma vantagem para essas organizações. Para Mota, identificar esses preconceitos e atitudes preconceituosas que funcionam como os vieses é primordial e essencial dentro das organizações, para que haja, assim, a inclusão seja exercida dentro das empresas e dentro do ambiente corporativo. Foi possível concluir, a partir do questionamento realizado ao longo da nossa pesquisa, que existem 5 principais tipos de viés inconsciente. O primeiro tipo de viés inconsciente é o viés de afinidade, que é a tendência de favorecer pessoas, grupos ou ideias semelhantes às nossas próprias características ou opiniões, que podem tomar decisões influenciadas pela similaridade das pessoas. O segundo tipo de viés inconsciente é o viés de percepção, que é uma tendência que pode afetar a forma de como percebemos e interpretamos situações e informações. Esse fenômeno pode levar a distorções da maneira de como entendemos o mundo ao nosso redor, influenciando nossas opiniões, decisões e comportamentos.
Como terceiro tipo de viés inconsciente, temos o viés de auréola, que é a tendência de um indivíduo tomar como base apenas uma única informação favorável de uma outra pessoa e levar isto adiante e tomar como percepção uma percepção anterior de diversas características que se apresentam dentro de uma situação. Ou seja, isso acaba influenciando a percepção e o julgamento da realidade dessa pessoa através desse viés. O outro tipo de viés é o viés confirmatório. Ele é quando buscamos ou interpretamos dados e informações para que confirme crenças e pensamentos que já existem junto com a gente. Ou seja, nós acabamos descartando e ignorando dados e pensamentos, ideologias que contradizem esses pensamentos que levamos como verdade. Como último tipo de viés do nosso grupamento, temos o efeito de grupo, que é a tendência de um indivíduo ao tomar o mesmo posicionamento, atitude e decisão de um determinado grupo de pessoas. Isso pode ser influenciado pela pressão social exercida para esse indivíduo dentro de um contexto ou pelo desejo de aceitação desse indivíduo dentro desse grupo. Constatamos que os viés inconscientes impactam a DEI ao reforçarem estereótipos e preconceitos, que favorecem a uniformidade de pensamentos, comprometem um tratamento justo e perpetuam a exclusão de indivíduos que não se enquadram aos padrões idealizados. E tais viés são negativos, ainda que seja para beneficiar pessoas, na medida em que podem não corresponder a um julgamento racional. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado ao grupo que se apresentou agora. Para fechar esse nosso bloco, vamos tratar agora do tema Desafios e Oportunidades da Diversidade, Equidade e Inclusão. E vão conduzir essa apresentação os alunos Jennifer Ferreira, Ana Clara da Paixão Moreira, Isabela Pereira, Luciana Lopes. Uma salva de palmas. Olha. Bom dia. Hoje nós vamos falar de diversidade, equidade e inclusão com o enfoque dos desafios e das oportunidades no contexto da gestão de pessoas. Para estruturar a nossa pesquisa científica, utilizamos a literatura e uma entrevista semi-estruturada feita por nós, as pesquisadoras. Diversidade, equidade e inclusão são temas em constante ascensão, tanto no meio social quanto no meio organizacional. Organizações, de maneira geral, tendem a terem dificuldades em implementar suas ideias e projetos com relação à diversidade, equidade e inclusão. Muitos são os esforços para a DEI no ambiente organizacional, embora muitos também sejam os desafios da implementação de ações efetivas, desafios esses tanto burocráticos quanto sociais. Em grande medida, a diversidade não é humana, ela não é inerente ao indivíduo. Bellow afirma isso, baseando-se num estudo da sociobiologia que diz que o DNA humano tende a preferir os iguais, os semelhantes. Muitos profissionais questionam a existência e a eficácia de ações voltadas para a diversidade, equidade e inclusão, assim como as oportunidades disponibilizadas para promover o crescimento. O objetivo principal da nossa pesquisa é analisar, identificar e descrever os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento de ações de diversidade, equidade e inclusão. Sob a dimensão do ambiente de trabalho para o NIL, se trata envolve o orgulho em pertencer à equipe, a qualidade das relações humanas, confiança na gestão e no trabalho que está sendo desenvolvido nessa certa organização. A DEI pode gerar diferentes impactos em relação ao ambiente de trabalho. A DEI integra debate sobre os principais desafios da gestão de pessoas e sua relação com recompensas, oportunidades e merecimento, normalmente imersos em preconceitos e vieses inconscientes. O termo diversidade foi o primeiro a surgir, seguido do termo inclusão. Mais recentemente, para a composição do trinômio, surge a equidade, ligando a diversidade à inclusão.
A diversidade pode ser compreendida como um conjunto de pessoas no mesmo contexto social, mas com identidades e trajetórias completamente diferentes, convivendo através de interações de relação do tipo ganha-ganha, o que não impede que se perceba a coexistência clara de grupos dominantes e grupos dominados. A gestão da diversidade exige um meio corporativo que entenda cada parte do todo e possibilite as mesmas chances de evoluir e crescer sem as barreiras da discriminação. Este cenário não é uma fórmula pronta, mas sim uma construção contínua. A inclusão pode ser entendida como uma corrente social, educacional e política que defende o direito de participação prática de grupos ou indivíduos visando atender às suas especificidades. Pela ótica da inclusão, é viável apresentar como conceito fundamental uma comunidade que defende e valoriza o direito de participação prática de grupos ou indivíduos visando atender às suas especificidades, de modo que promovam e assegurem a própria diversidade no ambiente de trabalho. A inclusão organizacional é a maneira como cada pessoa enxerga a própria participação prática, a própria participação integral naquela organização. Medidas são necessárias, mas muitas das vezes não são suficientes. É importante que o indivíduo se sinta pertencente, incluindo o acesso a informações e a recursos necessários para obter resultado e se engajar nas equipes de trabalho. Quando conceituada por Moragas, a equidade significa dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. É também entendida como meio de justiça social, que busca distribuir de forma justa e equitativa os recursos, direitos e oportunidades de participação na sociedade. A preocupação com a equidade surgiu na temática gênero, com o objetivo de reduzir ou eliminar as disparidades existentes entre homens e mulheres, e também entender a falta de equidade na remuneração, pois só a partir desse prisma é factível a ideia de oportunidade se expandindo para outras pautas sociais. No ambiente organizacional, a equidade é utilizada como uma ferramenta para gerar engajamento, gerar uma boa imagem em relação a políticas, práticas e ações afirmativas e equitativas. Podemos destacar como um dos principais desafios da diversidade a carência de interesse da gestão em promover um ambiente mais diverso e plural. Assim como podemos destacar como uma possível oportunidade a promoção da diversidade nas lideranças, em posições de liderança. Um dos principais desafios da inclusão é englobar os colaboradores nas tomadas de decisões. E uma possível oportunidade é ampliar o acesso às informações. Um dos principais desafios da equidade é que ser uma empresa equitativa não é uma ação natural. E isso se soma às falhas nas políticas, nas práticas, nas ações afirmativas, às falhas nessas ações. Então, esse é um dos principais desafios, que a equidade ela não acontece de forma natural. E uma das possíveis soluções é ampliar as oportunidades. Ou seja, quando a gente começa a criar a equidade no ambiente organizacional, quando a gente começa propositalmente começar a implementar ações equitativas, porque, como disse, ela não acontece de forma natural. Então, a gente tem que, literalmente, tratar o diferente como diferente. A pesquisa sugere que a diversidade é dependente da gestão, pois somente do interesse desses profissionais nascem as decisões sobre ter ou não um ambiente diverso e plural. O principal desafio da inclusão é o ambiente empresarial, a comunidade e as pessoas. O desejo de construir um ambiente onde todos vão se sentir pertencentes. Já a elaboração de um espaço equitativo vai além da esfera organizacional gestor-colaborador. Inclui a forma como a sociedade é estruturada, normas, práticas e ferramentas que contribuem também para a diversidade e também para a inclusão. Embora não possa representar uma solução efetiva no longo prazo, a pesquisa demonstrou que nós aqui no Brasil sugerem certas dificuldades mais expressivas, o que exige ainda mais leis e normas que façam com que os gestores busquem padrões mais equitativos e que a promoverem mais ações que visam manter o ambiente equitativo
inclusivo e diverso. Nós agradecemos a atenção de todos e a oportunidade por estarmos aqui, apresentando para vocês o nosso trabalho científico. Aqui estão os nomes das pesquisadoras e os nossos contatos. Gostaria de agradecer a todos que se apresentaram aqui para esse desafio grande. Todos são alunos da Escola Técnica Estadual Oscar Tenório, da FAETEC, que é uma unidade de formação técnica, no nosso caso em administração, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E para esse último trabalho, quem nos ajudou bastante foi uma executiva de recursos humanos, Suelen Guimarães. Então ela está nos assistindo nesse momento e eu mando aqui um grande abraço para ela e devolvo aqui a palavra para a nossa Érica. Muito obrigada, Marcelino. E, bom, parabéns a todos vocês que entregaram muitos elogios nas redes, muitos mesmo. Parabéns a todos os grupos, 4 grupos que apresentaram aqui. E ao final do evento, a gente vai entregar os certificados individuais a cada